talvez a gente pudesse começar com uma pergunta, né? Ora bolas, o que querem mais esses vampiros? Se mesmo dentro de um governo que tinha uma relativa base popular e que ganhou tudo isto que nós vimos, né, ainda não era suficiente. Que a interpelação tem isto, né, para o cidadão que, no mínimo, pensa em democracia dentro do Estado de Direito burguês, né? Essa é uma pergunta que nós temos que responder, né? E que eu acho que a Andréa nos ajuda muito com os dados. Eu participei durante muito tempo, 4 anos, representando o Brasil no CLACSO, Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. E em 2000 nós organizamos lá todo um movimento, porque a Organização Mundial do Comércio diz o seguinte: empresários do mundo, o setor mais lucrativo e rápido não é plantar, não são empresas de automóveis, é educação. E isso vem se materializando com a sua internacionalização, etc. Eu gostaria de começar com a literatura. Alguém disse o seguinte: qual é o sociólogo, qual é o politicólogo, qual é o filósofo, qual é o educador que poderia imaginar que hoje nós estaríamos nessa situação no Brasil? Me digam um. Nós falhamos na análise. A literatura às vezes capta antes, né? Mia Couto, um romancista angolano, vou deixar um texto dele aí sobre Murar o Medo. Mas ele escreveu ontem, recebi um texto dele que diz: já escrevi que a coisa mais desgraçada de um país é quando não produz riqueza, produz ricos. E o Brasil é um dos países que mais produz ricos, famílias do mundo nos últimos tempos. Então, a fábula se diz respeito a nós. E a segunda é o Luiz Fernando Veríssimo, que, observando a diferença dos movimentos de 2013 e 2015, escreveu uma crônica, O Ódio. Eu cito muito essa crônica em vários textos. E olha a finura, e o campo de esquerda temos que entender isto. Campo de esquerda, que é diverso, é plural e é bom que eu seja. Ele diz o seguinte: o antipetismo nasceu com o PT. Óbvio, não podia ter um antipetismo sem o PT. O ódio ao PT nasceu antes. Então o PT já não é mais PT partido. O ódio é um signo. Todo pensamento que faz uma leitura minimamente democrática e crítica da realidade. E ele complementa. Então, são duas diferenças. O ódio ao simples só pode existir quando o simples existe. Mas um outro ódio à organização sindical vem antes do sindicato. E ele diz o seguinte: está no DNA da classe dominante brasileira, que historicamente derruba pelas armas, se for preciso, toda ameaça ao seu domínio, seja qual for a sigla. Então, eu acho que a Andréa nos ajuda a dizer: há um patamar na luta de classes no Brasil, né, que a classe dominante brasileira, que nunca foi nacional, é outra diferença fundamental, é entreguista, é antipovo, é antinação, é anti-educação. O equilíbrio de classe segurava essa internacionalização. A ditadura é falta de hegemonia. Fernando Henrique Cardoso e Paulo Renato tiveram uma ferrenha oposição. Então nós temos que entender isso. Por isso que eu dividi a minha fala, e vou tentar ser breve, em 3 pontos. Em que difere o golpe atual dos inúmeros golpes? Nós tivemos 1 terço mais do século XX sob ditaduras, com sinais diferentes, obviamente. Mas um golpe a cada 3 anos, como diz o cientista e sociólogo político Fernando Henrique, Chico de Oliveira. Golpes que são na calada da noite. Então, o que não é novo nesse golpe? Não é novo
o apelo ao anticomunismo, ao antissocialismo. Veja lá no Deus Pátria, né? Quando tiraram Dilma no Congresso, em nome de Deus, do papagaio, da minha amante não, da família, enfim, Deus Pátria, papá. Não é novo isso. A Janaína lá, quando estava sendo julgada a Dilma, foi Deus que quis. Me perdoe, Dilma, veja, pediu perdão, mas foi Deus que quis tirá-la, para uma bênção para o Brasil. Não é novo a participação do Império. Antes do golpe, um ano antes do golpe, setores econômicos, políticos, jurídicos, a começar pelo pai da moralidade, Moro, transitavam junto com o grande império, e que o Brasil, aí é uma diferença, tinha tido uma relativa diferença nesse mandato, especialmente do Celso Amorim. Uma aproximação com o Unesul, aproximação com a Rússia, a China, os BRICS, né? Um banco que o Brasil emprestou dinheiro ao Fundo Monetário simbolicamente, mas não da dívida pública, né? Então são simbolismos não pequenos. Não é novo também a participação da mídia. Roberto Marinho está ali, um dia que durou 21 anos, né? Esse documentário fantástico, que mostra documentos, uma pesquisa fantástica de documentos de fonte primária. A Globo é o grande, não é só a Globo, mas ela é o grande câncer, que tira Dilma, quis tirar o vampiro, não tira e agora está com a batata quente. Qual é a questão? Hoje nós sabemos qual é a questão. E o Rio é o laboratório disso. Eu acho que nós temos que discutir um pouco isso. Não é bem o tema, mas o tema nos atropela. Então, não é novo isso. Não é nova a participação do judiciário. E menos do parlamento. O golpe foi civil no Brasil, primeiro. Hoje foi na calada da noite, disse que Jango estava fora do país. Os militares ficaram felizes, não precisaram se enfrentar. Havia uma relação de força militar, Sul, Amazonas, enfim, era Forças Armadas contra Forças Armadas. Não precisaram disso. Então, não há novidade nisso. O que é novo? Novo é isso que ela colocou fundamentalmente. Em 64, a classe dominante brasileira não era classe. Ela foi, ao longo da ditadura, ao longo da década de 80 e, sobretudo, a década de 90, se organizando como classe orgânica. E Leandro Conder, quando volta do exílio, perguntaram: como é que você define a classe dominante brasileira? Ele disse: olha, ela tem uma unidade substancial, profunda e inabalável. Seja ela crente ou não crente, seja da maçonaria ou não maçonaria, seja protestante, católica, apostólica ou ateia. Impedir que o povo se organize e constitua uma democracia. Então, André disse bem, a classe dominante foi tomando o aparelho do Estado por dentro, o judiciário por dentro. Quem é Gilmar Mendes? Faculdades, tem faculdades. A Janaína, quem é a Janaína? Pois então, judiciário, Ministério Público. Eu estou deixando 2 textos aqui para vocês. Um é o texto de um outro literato. Veja por onde que esse velho professor, depois de 40 anos, está indo buscar minimamente uma leitura que me ajuda a ler o Brasil. Não que a sociologia, os políticos não me ajudem, me ajudam. A sociologia, a história, a filosofia me ajudam. O Antônio Cândido escreveu aí para os anos 75, creio, um texto que veio à tona recentemente, que é o caráter da repressão. E vai dizer o seguinte, que para a polícia não precisa motivos, basta estímulos. E aí, a análise que vem do crítico da delação premiada, Agamben, e vai dizer que desde a Guerra do Golfo, sobretudo, mas lá já em Hitler, a autonomia da polícia a tornou soberana. E a polícia soberana é estar fora do Estado de Direito. Então, 2 categorias que nos ajudam a entender
a novidade do golpe. Primeiro, eu já não precisava imediatamente apelar para as Forças Armadas, para a mão armada do Estado, porque já tinha uma mão armada por dentro. Não precisou, porque fez todo o rito jurídico. 6 meses de penúria, quando a gente sabia já da solução, não é verdade? Se Dilma não governou um dia no segundo mandato, ou me diga se ela governou um dia. Não governou. A classe detentora do capital governou o Brasil por dentro do Estado, por dentro do Judiciário, por dentro do Ministério Público, que não é todo, não estou dizendo aqui que é terra arrasada, existem contradições e nós, o campo da esquerda, tem que descobrir essas fendas e dialogar com elas. A esquerda dialoga pouco com o campo militar, mesmo que tenha lido Gramsci, que você não faz uma mudança molecular sem o elemento técnico e estratégico militar. Se nós não dialogamos com isso, nós vamos achar que com o discurso nós vamos mudar o Brasil. Então, há um elemento que Gramsci diz também, que diz o seguinte: a classe dominante disputa hegemonia, mas nunca dispensa as armas. E aí só um parênteses. O projeto, o epílogo do projeto das reformas era a reforma da Previdência. O governo não conseguiu, foi derrotado nisso. E um dos elementos da intervenção intempestiva militar no Rio de Janeiro, várias análises colocam, é encobrir, dizem, não foi possível isso. Então, acho que tem elementos aqui que todas as reformas têm uma lógica impecável e pensada. É uma lógica de classe. O que significa 20 anos de congelar o investimento público, único espaço onde existe a possibilidade de cumprir o direito universal? Como diz o historiador Hobsbawm, você pode estar vinculado a uma igreja e pagar um dízimo e dizer que você vai ter depois uma garantia X. Você vai poder ter uma previdência privada, mas isso não te garante nada. Porque se o Banco Itaú... você vai reclamar onde? Onde é que está o Itaú? É acionistas, é capital mundo. Banco do Brasil, o governo vai te dizer, vai te garantir aquela fatiazinha. Então, só o Estado, mas não esse Estado, ainda não esse Estado, pode garantir um direito universal. Então, logo depois da medida, com o diretor da Faculdade de Direito que defendeu Dilma no Senado, esqueço o nome aqui, ele disse o seguinte: o Brasil vai crescer nesses 20 anos. Se não crescer, nós vamos ter guerra civil brutal. E está crescendo já. Com quem fica isto? E aí, o diálogo com o André é fundamental, o que ela diz. Francisco de Oliveira, porque eu gosto muito desse autor? Porque é um autor que, como disse o Katz, de 10 em 10 anos, ele antecipa certas coisas 10 anos antes. E ele apanhou da esquerda, do centro, da direita, quando ele escreveu um livro, O Antivalor, o surgimento do antivalor. Não é um não-valor. É que hoje, como diz a Andrea, o capital, seja qualquer capital, só se reproduz com a mão do Estado, regulamentando, ou com o fundo público. O fundo público do Brasil, gente, era 27% do PIB outro dia. Hoje, o fundo público, o Estado brasileiro, é um Estado enorme. Delfim Neto que nos diz isto. É 38% do PIB. Só que esse fundo público, só para a dívida interna, 47% fica para pagar juro do capital financeiro. Qual é todo o medo? Que há vários medos dentro de um governo híbrido, como era o governo do Lula e da Dilma. Híbrido porque era híbrido, era uma frente de partido, na verdade. Dizer que era um governo do PT, eu nunca fui filiado do PT, mas é uma impropriedade. A cabeça era do PT. Né? Lula era PT, mas era o vampiro que está ali. Era o quê? Era PMDB. De fato, o PMDB é o partido que tem a maior conta nisso, inclusive do golpe. O golpe foi de dentro do Palácio, da organização por dentro. Então,
essa reforma é a mãe. Ela já guarda um fundo monumental, né? Monumental. Precisava fazer essas contas, né? 2, a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, nós voltamos ao século XIX, gente. Tem prefeituras no Rio Grande do Sul que estão contratando agora aquele contrato intermitente, como a educação física, uma série de coisas. A reforma trabalhista, eu dizia aí com o colega, a grande maioria dos brasileiros não entendeu, porque não se deu a eles os instrumentos de entender. Sequer nós temos nível médio no Brasil que dê aquilo que a gente poderia dizer, minimamente a cidadania política, de interpretar, de entender o seu interesse ou quando ele é atingido ou não. E dar-lhe a ele possibilidades de cidadania econômica. Veja os conceitos que eu estou usando. Tem uma capacitação básica e técnica que pudesse disputar trabalho complexo. Então, a reforma trabalhista, ela é o segundo passo. Da Previdência o povo entendeu. Em junho do ano passado, eu fui convidado para uma reunião com o grupo que organizou aquele documento do projeto da Frente Brasil Popular. Saiu aí, né, para debater, lá havia cineasta, havia... Interessante, lá na casa do Teotônio. E havia os movimentos, vários movimentos, diz, a reforma da Previdência não vai passar. Mas diz por quê? Porque esta o povo entendeu. Vai encher os tubos do prefeito, vai encher o tubo. E isto, a indecisão, com toda a compra, com todo o dinheirama que foi. O Brasil ficou parado, todo esse ano também ficou parado. 15, 16 e 17 também ficou parado no sentido daquilo que pode prometer algo de educação, cultura, emprego. Cadê o emprego? Bom, então, a Previdência não saiu. E a reforma do ensino médio? Por que a reforma do ensino médio? Por que o ensino médio? Gente, este é o crime, é a interdição econômica ou a condenação da grande massa, 80% dos jovens, a ser peão de trabalho simples do capital mundo. Por quê? Porque também o golpe tem um outro aspecto. Privatizar aquilo que era o coração do Brasil. Petrobras. Petrobras não é uma empresa, é um símbolo. Petrobras não é uma empresa, é um símbolo. E por que a Lava Jato também tem... O golpe sempre tem um moralismo. Eu quero dizer a vocês que a corrupção, aprendi isto, é um problema pequeno. A corrupção se chama capital. Onde existe capital, existe corrupção. Claro, nós temos que condenar a corrupção, mas é uma titica. É uma titica em relação a isso que nós estamos vendo. E nós estamos vendo o quê? A educação. Nós não estamos discutindo aqui a dívida pública. Nós estamos discutindo a dívida pública aqui. Então, o golpe é um golpe, portanto, do capital. E do capital mundo. E por que interessa? Interessa em 2 níveis, ou 3 níveis a reforma do ensino médio. Primeiro, abrir o mercado, sem dúvida nenhuma. Abrir o mercado, ali, os famosos caminhos itinerários, os 5. Qual é a escola, que vocês aqui conhecem as escolas mais que eu, qual é a escola que pode oferecer 5 opções para o jovem escolher já no segundo ano ou no primeiro ano, matemática, linguagens, biomédicas, só é 5, enfim, educação técnica. Qual é a escola que pode oferecer isso? Vai oferecer a mais fácil, a educação profissional ou alguma, e para quem isso? Parceria público-privado, parte pode ser feita na empresa, enfim, é só ler. Então, abre-se o mercado do ensino médio, sem dúvida nenhuma. Mas isto é do ponto de vista financeiro. E André diz bem, quem está interessado no jovem, se ele está fazendo um ensino médio básico ou não?
esse jovem, ele é violentado por quê? Eu pesquiso o ensino médio há 30 anos. Acabei de escrever agora um pequeno texto sobre educação profissional e técnica. Não existe educação profissional e técnica sem uma educação básica do padrão dos institutos federais, das escolas técnicas do Pedro II. A técnica é ciência trazida da tecnologia, que por sua vez, tecnologia é a ciência que está na técnica, né? Se ele não tem minimamente uma base, que é no ensino médio que a gente aprende isso. 10% dos jovens brasileiros tem isso. Nós não temos ensino médio padrão. Por quê? Porque é um país que declinou de ser uma nação por sua classe dominante. É associado ao grande capital, etc. Então, a reforma do ensino médio, para ser breve, ela cumpre vários objetivos. Mas eu queria antes dizer o seguinte, cuidado. Porque a área da educação, e a Andrea disse bem, a área da educação é a mais explícita de como a classe se organizou como classe. Mesmo todos os candidatos em 2000 terem assinado a Carta aos Brasileiros, assinaram que não ia mexer no estrutural. Mesmo assim, a classe dominante brasileira diz não é confiável, porque a base social desses governos não é confiável. E dois movimentos surgiram nas barbas do Estado. O Escola Sem Partido, 2004. 2004. E nós batemos, não vimos isso, fomos ver em 2016. Fomos ver em 2016. O que é a Escola Sem Partido? É volta ao credo do mercado puro. O mercado é neutro, são os mecanismos de mercado, a educação tem que ser neutra, enfim, eu escrevi aqui coisas, mas não vou nem falar, depois no debate, é isso. Você não pode falar de valores, isso que eu estou falando é ideologia. De preferência tem que ter o manual, e o professor é aquele que aplica a técnica do bem ensinar, é um manual. Vai haver gente que para programa o conteúdo, você vai dar o conteúdo, tem escolas que já fazem isso, e você é avaliado se você dá esse conteúdo. Então, e segundo, o Todos pela Educação. Eu tenho aqui, são 18 empresas e 21 institutos, Lehman e papá. A primeira audiência sobre a reforma do ensino médio, está todo mundo aí do Todos pela Educação. A começar pela ministra de fato, Maria Helena Novaes, que é uma das fundadoras do Todos pela Educação. O que a Unesco diz? Olha como eles têm capacidade de luta hegemônica. A Unesco nunca falou Todos pela Educação. Falou uma coisa difícil, mas ainda que seja um órgão que está secundado, falou educação para todos. E é exatamente isso que a Andrea dizia. Ora, nós somos tão iguais quanto vocês, né? E nós queremos ser parceiros. E o Todos pela Educação, onde é que estão? Esses grupos têm o poder de classe. Eu vou dar um exemplo. Tão logo o Lula assumiu o governo, antes de Lula assumir o governo, primeiro vou dizer, nunca fui filiado ao PT, agora tenho vontade de sê-lo. Né? Porque seu diabo é tão forte, mas eu acho que também não é o caso. Não é o caso, porque sigla não vai resolver o problema do Brasil. Nós temos que começar a discutir outro patamar, ainda que as siglas sejam importantes. Estava em Londres num congresso e me liga o Cristóvão Buarque, não, o assessor do Cristóvão, que é o Newton Lima. Denso, vão convidar para pôr o grupo que organiza o plano de educação para o governo Lula. Eu estou com disquete. Tem gente que consegue traduzir o disquete? Tá, eu acho que tem o disquete lá daquilo. E digo, não, eu não sou do PT, não fui. Não. Quem é que está aí? Miguel Arroio, papapá, digo, eu vou ajudar. O FIES começou ali, no sentido que o Lula pensava, né? Ele queria 300 mil vagas para jovens. Ele andou o Brasil e viu o Brasil pedindo, né? Outra coisa, ensino técnico, ele cumpriu isso. Os institutos é a coisa mais importante dos últimos, com todos os problemas. Uma terrorização. Tem ali 20 idiomas de índios dentro dos institutos, em Roraima.
20. Então, ali se avançou. Mas, enfim, houve o seminário sobre ensino médio. Fomos convidados lá. Me convidaram para depois para participar do governo de Russomamala, para dirigir o ensino médio. Enfim, foi. E foi uma colega, a professora Marisa Ramos, que fez um tempo maravilhoso lá, até que deram uma rasteira. Organizamos 2 seminários. Convidaram lá. Um tem um livrinho verde sobre ensino médio, com fundamento ciência, trabalho e cultura. Um documento do pensamento do debate crítico dos anos 80 e dos anos 90. Quem é que estava lá? 3 gatos pingados. O Brasil não se interessa para o ensino médio. Não se interessava. Do ponto de vista... Mas não vai se interessar pela qualidade. Daí a reforma. Essa é a reforma. Sobre ensino técnico e profissional, só o Sistema S fechou 2 hotéis em Brasília. Porque aí é onde existia a grana. Na conferência nós ganhamos todas, foi uma conferência, ganhamos todas as teses. Financiamento público só para a escola pública, gestão tripartite, não articulação, mas integração da educação profissional com a educação básica. E eu saí de Brasília, que tinha coordenado o debate sobre financiamento, que tinha mais de 1000 pessoas. Fui para Porto Alegre, estava fazendo uma pesquisa sobre qualidade de ensino no ensino médio. E eu negociava, dava uma conferência para poder fazer a pesquisa. E nesse dia estava o senador Paim na mesa, que eu dividia com ele lá na Fundação Liberato, no Rio Grande do Sul. O Paim me mostrou, disse: Gaudêncio, olha aqui, as bases da Federação das Indústrias, do Comércio, do Agrobusiness, diz: se alguma dessas teses forem cumpridas, o governo está engessado. Isto se chama classe dentro poder de classe. Os governos têm poder? Tem. Mas se você não tem classe organizada por trás, não tem poder. Então, o Todos para a Educação e o movimento Escola Sem Partido atinge os 2 elementos. Atinge a questão da censura ao pensar e o negócio da educação. Estamos cercados inteligentemente pelos 2 lados. O que é a reforma do ensino? Se vocês analisam com um pouco de cuidado, quando veio a propaganda, até que houve uma reclamação, pararam. O jovem pode escolher. Mas escolher o quê? Ele não consegue nem escolher na universidade, mas escolher se a escola oferece uma possibilidade. 2, como coloca a professora Marisa num texto conjunto. E quem educa a escolha? Ou nós vamos pensar em anjo da guarda que vai inspirar a escolha. A escolha é uma construção social. A escolha é uma construção globo às vezes. Igreja Universal. As escolhas são sociais, não são individuais. Se vocês vão perguntar, se vocês forem fazer um levantamento do que vocês escolheram, vocês não escolheram. Escolheram, mas escolheram, se vocês vão ver, dentro de uma circunstância. Então, a reforma regride as leis capanemas. Não vai mais haver correspondência. O cara vai entrar aqui e vai ter que bater o fim. Vai matar as licenciaturas, já está matando as licenciaturas. Licenciaturas universitárias estão doidas, né? Geografia, história, línguas. Língua ainda está lá, língua. Mas se está compactado isso, né? Liquida. Então, regride a reforma Capanema. Regride pior que a 5692. E é o quê? O decreto disfarçado 2208. Logo depois que foi feita a reforma, o grupo, o meu ex-orientador, inclusive Cláudio Moura Castro, na época a gente não escolhia orientador, na FGV, era escolhido. Ele diz: bom, agora voltamos ao que devia ser. Ou seja, e finalizando, por que então nesse momento tem que mostrar que a hegemonia já não funcionou?
o que significa intervenção militar no Rio de Janeiro, porque intervenção, como diz Dalmo Dallari, está na Constituição. A Constituição não pode dizer faça uma intervenção militar, que é um absurdo jurídico, mas o decreto está dizendo uma intervenção militar. Ser um general pode ser, mas não militar, que isto é, o decreto não podia dizer que era uma intervenção militar, pode escolher qualquer cidadão. Então, está se dizendo o seguinte, apesar de tudo, existem forças na sociedade que é preciso gerar, de um lado, o medo, e de outro, a repressão. Segure a favela. Leiam o texto, as 3 razões políticas da intervenção no Rio de Janeiro de Luiz Edmundo Soares. Luiz Edmundo Soares, que foi... Luiz Eduardo, desculpa. Edmundo foi jogador de futebol. Né? A razão primeira é mudar o discurso do Rio, da violência do Rio. 2 semanas antes houve uma grande reunião aqui no Rio, inclusive, vocês viram o debate da especialista para um esquema de segurança. Por que tão intempestiva? Então, no fundo, é preparar governos nacionais e locais que não sejam bolsonaros, mas com o ideal conservador de Bolsonaro. Então, tirar Lula e que representa... Lula é um símbolo. Está ali o povão dizendo, ele cresce, na cadeia vai crescer, então não é só Lula. Tirar Lula e quem ele apoia. Ciro, seja lá quem ele apoie. O chuchu não tem... A mim não tem expressão, é uma broxação total. O UNC já está em... Então, ou seja, não tem candidato. Qual é o discurso que você... A ordem pública. Isso é sério, gente. A ordem pública. A ordem pública. E aí vai acalmar Ipanema, Leblon, do Brasil. E vai acalmar também aqueles que, em nome de Jesus, estavam fazendo o par. Bolsonaro mudou de partido, não é verdade? Então, o buraco está mais embaixo. E eu gostaria de, com a permissão, de ler os meus 2 inspiradores dessa fala. Um primeiro é o Mia Couto, que ele diz o seguinte, ele vai citar, deixa eu buscar minha arma aqui, porque o texto eu vou deixar aí, depois eu vou passar para vocês passarem por internet. Há muros que separam nações, há muros que dividem pobres e ricos, mas não há hoje no mundo um muro que sempre os que têm medo dos que não têm medo. Sob as mesmas nuvens cinzentas vivemos todos nós, do sul, do norte, do ocidente e ocidente, medo. Permita-me citar, diz ele, Eduardo Galeano. Os que trabalham têm medo de perder o trabalho. Os que não trabalham têm medo de nunca encontrar trabalho. Quando não tem medo da fome, tem medo da comida. Os civis têm medo dos militares, os militares têm medo da falta de armas. E as armas têm medo de falta de guerra. E se calhar acrescento agora eu, a quem tenha medo, que o medo acabe. Noam Chomsky, na conferência de Havana de 2006, que estava presente, ele diz, o mundo hoje é governado pela violência e o medo, mas isso tem limites. E o Antônio Cândido acaba o texto dele citando sobre a questão do medo, da caráter da repressão. Ele cita um pensador chamado Alfred Vigny, que na cadeia, no seu diário, escrevia: não tenha medo da pobreza, não tenha medo do exílio, nem da prisão, nem da morte, mas tenha medo do medo. Eu acho que este é um momento muito crucial, né? De se criar no campo crítico, no campo sindical, no campo de esquerda, a pedagogia do silêncio e do medo. Acho que nós não podemos... Tem riscos, mas nós não podemos calar.
E eu acho que a gente tem contradições. Agora, nós temos também que admitir, na mesma proporção que a direita se organizou como uma classe, a esquerda se fracionou como classe. Então, a pergunta que eu sempre faço, os debates empolgantes de muitos companheiros, né? A divergência é fundamental, tem espaço. A democracia é espaço de divergência, seja no socialismo ou no comunismo, né? Qual é a nossa unidade substancial, profunda e inabalável? Não vai ser no discurso. Eu fiz aqui uma listinha. Alguém de esquerda pode ser... Esquerda não é a mesma coisa que ser comunista e nem socialista. Esquerda é uma posição que Napoleão disse aqueles que buscam a maioria, digamos, naquele contexto, e passou a ser a defesa dos que estão fora do direito. Socialismo já é um passo além, comunismo é outro passo. Ser de esquerda não necessariamente é socialista. O Lula é de esquerda, mas não é socialista. Ele diz mesmo, não é verdade? Então, como é difícil hoje a gente encontrar um grande esforço dos sindicatos de esquerda, dos movimentos, para dizer, vamos apostar que fazer auditoria da dívida, com um pedacinho da dívida nós vamos ter dinheiro para colocar os 16 milhões nenéns. Essa é uma categoria que nós não podemos aceitar. Nem estuda e nem trabalha. Não estuda, temos certeza, mas trabalha. Porque trabalho não é emprego. Trabalho é alguma atividade. E trabalham até morrerem. Na cadeia, ou pelo tráfico, ou pelo Estado. 16 milhões. Quase 2 Portugais. 5 Uruguais. Brasileiros. Economicamente, o Márcio Postman mostra que a gente pegar esses 16 milhões, dar a eles um salário mínimo, não colocar num puleiro, mas colocar num tipo Instituto Federal, qualquer um deles. Eu vi agora aí de Pádua, meu Deus do céu, Pádua, quando é que tinha o Instituto Federal? Lá é uma sala de música fantástica, com guitarra. O jovem não aguenta ficar de tempo integral num puleiro e só discutindo matemática, física e química. Ele quer esporte, ele quer cultura. E ele poderia ter essa bolsa e um trabalho trabalho social, fazer um estágio com o setor de saúde. Enfim, nós não podemos cair na cantilena da OIT que trabalho é sinônimo de emprego. A OIT está defendendo... A OIT está defendendo o quê? A concorrência que seja leal entre os capitais do mundo. Se emprega trabalho infantil explorado, claro. Agora, isso não tem nada a ver com trabalho socialmente útil. Senão você cria absurdos na sociedade. Em suma, o golpe começou em 90, né, de vender o país. Agora a Petrobras, pré-sal, o Estado do Rio tem que vender. Eu recebi o salário esse mês, ainda não o 13º. A SEDAI está aí vendida. O que resta do país? Como é que a gente se arvora a ser dono de privatizar aquilo que é dos meus netos, né? Dos netos de vocês, dos netos da minha empregada, pô. O pré-sal não é desses caras. A Petrobras não é. O subsolo brasileiro não é. As terras brasileiras que estão sendo vendidas para o mundo, não é. É isso que está acontecendo. Está tudo perdido? Não, há contradições nisso. Quando eu vejo a escola de samba, também é outra contradição, porque quem são os grandes patronos? Mas aí tem que... Patrono é uma coisa, povo é outro. É um momento que eu diria, nós temos que pôr as barbas de molho, mas não ceder ao medo. Temos que falar. Tem riscos. Talvez, na idade minha, possa falar mais. Tem menos tempo a perder. Outros terão mais dificuldade para empenhar a sua trajetória.